Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua noiva, Senhor, pode aguardar com o coração queimando. Porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre o que promete. Nós aguardamos a tua volta, Senhor. Pedimos capacitação do teu Espírito, Senhor, para que a gente possa se preparar cada dia mais para o grande encontro. Porque nós sabemos que o Senhor vem. O Senhor vem, nós sabemos que todo joelho se dobrará ao Senhor. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que não há outro igual a ti. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Gera temor em nossos corações, Pai, para que a gente possa, Senhor, se preparar cada dia mais para agradar o seu coração. Que o nosso coração esteja inclinado em sua presença, não naquilo que o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Amém, irmãos? Você pode sentar? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Que calor, né? Não dê muita bola para mim, irmãos, porque eu sou meio... Tô sempre com calor, não adianta nada. Tudo tranquilo? Quem viu aí no status do Whats hoje o pastor Norton pagando os apoios aí? Tá todo mundo ligado? Quem mandou um WhatsApp para ele com os bonequinhos chorando, dando risada? Vários. Como vocês são queridos. Bênção de Deus. Amém? Irmãos, queria que a gente pudesse conversar um pouquinho. Hoje não vamos ter o data. Alguns princípios básicos que desenvolvem a igreja, né? E vamos falar um pouco sobre a igreja primitiva. Algumas coisas que a igreja primitiva fazia e que nós, pela palavra de Deus, entendemos que é bênção demais essas práticas que eles tinham, né? Abra comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 42. Vamos ler só o 42 por enquanto. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Até aí por enquanto. Queridos, nós vemos a igreja primitiva, né, onde muitos convertidos foram alcançados, aonde no dia de Pentecostes, Pedro, com toda a sua ousadia, ele fez todo aquele discurso e muitas pessoas entregaram a sua vida ao Senhor, né? Alguns zombavam de que realmente os homens eles estariam embriagados, mas nós vemos na igreja primitiva um estilo de vida do ensino dos apóstolos. Muitos às vezes conversam comigo e perguntam: qual é a doutrina de vocês? A minha doutrina é a Bíblia. O que a Bíblia diz é a minha doutrina. Então, nós vemos que eles tinham essa doutrina de ensino, eles tinham essa comunhão, eles tinham um partir do pão, e eles tinham também oração. Uma igreja que tem ensino bíblico, uma igreja que tem comunhão, que tem partir do pão, e uma igreja que tem oração, é uma igreja que se desenvolve. E quando eu falo, queridos, sobre uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem oração, eu não falo sobre o simples fato de orarmos, mas uma oração genuína, uma comunhão genuína. Porque a oração,
Se eu tiro tempo para orar, isso não define crescimento de ninguém. Por quê? Porque a oração ela precisa ser algo genuíno, ela precisa ser um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então não é porque eu oro que de fato eu sou íntimo de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Por quê? Porque a oração ela é um relacionamento. A oração ela foi feita para ser um diálogo, onde você fala, onde Deus fala, onde você ouve, onde há um coração desejoso por agradar ao Senhor. Então, como eu posso saber se o meu nível de intimidade de fato está sendo aquele nível que Deus espera? É só eu olhar o quanto da vida de Deus está sendo transferida para mim. É só eu olhar o quanto o fruto das orações tem desenvolvido o homem interior do Fabiano. É só eu olhar o quanto da comunhão tem desenvolvido o homem interior do Fabiano. É só eu olhar e ver o quanto o ensino das Escrituras tem desenvolvido o interior do Fabiano. Por isso que às vezes a gente escuta algumas pessoas comentar, eu oro 1 hora por dia, eu oro tanto tempo por dia, mas eu não sei, eu não consigo avançar, porque na verdade tem uma barreira, tem algo no seu relacionamento com Deus que não está certo. E se Deus é perfeito, possivelmente aonde se encontra um pouco do erro? Será que é em Deus? Obviamente que não. Em Tiago 2:24, a palavra de Deus diz que pelas ações do homem a gente pode ver se de fato ele é aceito por Deus ou não. Em que sentido? No sentido de que a fé sem obras, ela é morta. Tiago 2:17 fala que a fé sem obras é morta. Então, as obras, eu não tenho obras para ter fé, eu tenho obras porque eu tenho fé. As obras, elas são resultado da fé que eu tenho. Porque uma pessoa pode ter obras, mas não ter uma dimensão de fé. Quantos entendem o que eu estou falando? Por quê? Porque a religião, ela é o quê? Ela é hipocrisia. Então eu posso ter um bom comportamento sem ter uma porção de fé. Através da religião, através da hipocrisia. Porém, se eu tenho uma verdadeira fé, então eu preciso manifestar obras. Amém, irmãos? Enrolou a cabeça ou ficou tudo claro? A verdadeira fé, ela tem obras. Mas não é porque eu tenho obras que isso prova que de fato eu tenho a fé alicerçada da maneira de Deus. Fosse assim, a oração dos religiosos, dos escribas e fariseus agradaria o coração do Senhor. Então as obras, elas são o resultado da fé. Elas não são algo que eu faço porque eu quero ter fé, não. A fé e a esperança, elas vão vir de Deus. Obviamente que o testemunho sobrenatural dos irmãos os ajudam a crescer em fé, mas é tudo a partir daquilo que Deus está fazendo. Não sou eu que faço para que a fé aumente em mim. Certa vez os discípulos chegaram e disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque a nossa fé aumenta através do Senhor, não através do que nós fazemos, não através do meu esforço, porque a fé vem de Deus. Então nós precisamos entender isso. E essa igreja, onde muitos se converteram, e depois Pedro ele tem um outro discurso, e a igreja chega praticamente a 5.000 pessoas, é uma igreja que foi alicerçada em princípios de ensino, de comunhão e de oração. Uma igreja que vive de fato um princípio profundo de ensino, de comunhão e de oração, de partir do pão, é uma igreja que cresce. Então nós precisamos entender, queridos, que é muito importante nós vivermos cada detalhe que a igreja primitiva vivia, mas de uma maneira intensa e profunda. Eles conseguiram viver isso de tal forma que o coração deles estava em unidade. E nós precisamos buscar isso em Deus. Uma igreja que vive isso de uma forma genuína, uma igreja que cresce. A religião, ela faz, mas não é. Os filhos, eles fazem porque são. Eles não fazem por aparência, eles fazem porque amam. Eles fazem porque gostam de se relacionar com o Senhor. E tem alguns privilégios, tem alguns benefícios, aonde a igreja se desenvolve a partir do ensino, a partir da comunhão e a partir da oração. E nós vamos ver isso aqui com a igreja primitiva. Olha só. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pensa bem, irmãos, esse nível de comunhão, esse nível de ensino e esse nível de oração proporcionou para os irmãos dessa igreja temor de Deus. Então, uma das maiores provas de que o que eu estou vivendo com Deus a respeito da oração, da comunhão e do ensino é profundo, intenso e verdadeiro, é que o temor de Deus ele precisa vir sobre mim. Porque aonde tem a presença de Deus, aonde tem a glória de Deus, tem temor de Deus. Foi o que aconteceu em Isaías 6, quando ele enxergou a glória de Deus, quando ele se deparou que ele havia visto o Senhor, o temor de Deus veio sobre ele. Em Isaías capítulo 6 ele disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, porque eu vi o Senhor. Porque quando eu vejo o Senhor, eu vejo a minha impureza. A santidade de Deus, ela me constrange. Então, o verdadeiro ensino, comunhão, partir do pão e oração precisa proporcionar grande temor. E o que Deus faz, porque Deus ele é tremendo, é pegar muitas vezes o sobrenatural que Deus está fazendo na vida de um irmão para que o temor seja gerado em mim. Mas é Ele que faz. É Ele que realmente nos permite viver essa dimensão. E existe um nível de temor, irmãos, que a gente pode alcançar através do relacionamento, através da comunhão. E eu e a minha esposa, a gente é a maior prova disso. Esses dias a gente tirou um tempo para visitar o irmão Germano, seu Germano. Quantos conhecem? Levanta a mão. A maioria. E a gente foi lá visitar eles e começamos a conversar. E pensa num casal, eu e a minha esposa, que saiu revestido de temor de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque existe temor de Deus através da vida de Deus na vida da igreja, que é transmitido para mim e para você. E isso é através da comunhão, que é parte daquilo que a igreja primitiva fazia. Ela tinha ensino, comunhão, partir do pão e oração. Então tudo isso é proporcionado para mim e para você através desse relacionamento. E a gente chegou lá, visitamos eles, perguntamos como que eles estavam, ele falou como que estava e tal, e por muitos momentos a gente viu ele com os olhos e chorando, em lágrimas ali, e aquilo foi invadindo o nosso coração de ver aquele coração sensível ao Senhor e valorizando a nossa visita. E eu e a minha esposa, a gente chegou lá e eu disse assim: seu Germano, a gente está aqui porque a gente queria agradecer. Porque a gente sabe que hoje, por vários motivos, vocês têm algumas dificuldades de conseguir ir em todos os cultos e às vezes ficam até mais tempo sem estar lá congregando com a gente entende a dificuldade. E a gente queria agradecer, porque, querendo ou não, a gente sabe que foi Deus que fez tudo que a Igreja Vida é hoje, no Senhor e a igreja maravilhosa que é. Mas a gente sabe que vocês são verdadeiros pilares da igreja. Porque se a igreja é o que é hoje, foi porque vocês foram pilares lá atrás. Então, para a igreja ser o que é hoje, alguém precisou construir algo lá atrás. E vocês são essas pessoas, e a gente queria honrar vocês e agradecer. Porque hoje o privilégio meu e da minha esposa de sermos os pastores da igreja foi porque vocês são pilares. Muito obrigado. E a gente agradeceu e tivemos... Sabe quando você percebe que a presença de Deus ela invade aquele lugar? Através da comunhão. Quando você conversa com alguém e você sai daquela conversa e você diz assim, fluiu demais a conversa. Foi porque a presença de Deus estava ali. E a gente começou a conversar com eles. Aí a gente orou com eles e daí a minha esposa falou... Será que vocês podem orar por nós? E aí ele, com toda aquela simplicidade dele, ele começou a orar e começou a agradecer. Ali ele me arrebentou. Ele começou a agradecer pela nossa visita e ele dizia assim, Senhor, toca mais pessoas para nos visitar, Senhor. Com os olhos cheios de água, dizendo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor enviou eles aqui. Obrigado porque eles são agora os nossos pastores. Irmãos, eu tenho 27 anos, cara. E ele com os olhos cheios de lágrimas, emocionado, valorizando a nossa visita e agradecendo e orando para que o Senhor enviasse mais pessoas. Nós entramos no carro, nós olhamos um para o outro e dissemos, meu Deus, irmão, o temor de Deus pegou nós, irmãos, porque a comunhão, a vida de Deus, que está em cada um, na particularidade do corpo, afeta a igreja. Por isso que quando a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que sente a dor do outro, mas é uma igreja que se relaciona para entender
e discernir e saber o sobrenatural que Deus está fazendo na vida de cada um, irmãos, a gente é impactado. Por isso eu quero motivar você, se relacione com pessoas, escute o que de Deus elas têm experimentado. E sabe, queridos, por mais que eles tenham um pouco de dificuldade hoje para estar presentes nos cultos, eu estou em todos os cultos. E eu não sou tão fácil para ter um coração tão quebrantado como o dele. De ver aquilo que ele está experimentando. Então eu queria dizer para você que esse nível de relacionamento, ele vai nos proporcionar, de fato, experimentar o temor de Deus. Através da vida de Deus que está nas pessoas. E desde já eu quero motivar você, se você tiver a oportunidade, visite o irmão Germano e a dona Elma. Vai ser um grande momento de você ver a simplicidade e de você ver realmente Deus na vida deles. Vai ser demais, eu tenho certeza, assim como foi para mim. Então esse temor ele vem. Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, quando de fato nós nos inclinamos ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração, o temor de Deus ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a comunhão, ela proporciona isso, o relacionamento com Deus proporciona isso. O temor de Deus que vem através da glória de Deus. Salmos 25:14, nós já lemos aqui esse versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Coisas íntimas do coração de Deus é para quem teme. Se coisas íntimas do coração de Deus é para quem teme, e o temor de Deus vem por pessoas que têm comunhão, por pessoas que oram e que vivem o ensino da palavra, significa que nós só vamos conhecer coisas íntimas se nós lermos, se nós orarmos e se nós tivermos comunhão. Porque a partir disso vai vir o temor, e a partir do temor Deus vai abrir para mim e para você coisas íntimas do seu coração. Então nós precisamos entender que a vida com Deus ela é um processo, ela é uma crescente, aonde Deus deseja nos desenvolver. E nós precisamos ter esse coração aberto para aprender com o Senhor. Deixa eu ler um texto aqui rapidinho. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quem dera eles tivessem disposição no seu coração para temer-me e para me obedecer. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes. Note que a Bíblia primeiro fala de temor e depois fala de obediência. Então entenda algo, que a obediência não é só um esforço. É através do temor de Deus, que vem pela glória de Deus, que é derramada sobre a minha vida e sobre a sua. E isso a gente experimenta através da oração, da comunhão e do ensino da palavra de Deus. Então tudo isso acontece quando a gente se inclina ao Senhor. E a Bíblia diz que tudo iria bem com essas pessoas e com a sua descendência. Entenda, querido, que você buscar a Deus, que você se dedicar em honrar ao Senhor, em ser revestido do temor de Deus e em obedecer, você não só abençoa a sua vida, mas você abençoa a sua descendência. Você está abençoando a descendência de amanhã. Você está permitindo que a próxima geração também seja abençoada. Então, ainda que você não esteja mais aqui, o legado que você vai deixar vai permitir que continue essa vida de Deus que você construiu. E quão bom é depois os netos, os tataranetos, os tataranetos, chegar e ver, eu sou a 5ª geração, eu sou a 6ª geração, eu sou a 7ª geração, eu sou a 8ª geração. Mas tudo isso precisa começar por alguém que decidiu ter contato com as Escrituras, viver a comunhão do corpo, uma oração genuína, para que o temor de Deus viesse e também a obediência pudesse falar mais alto. E através disso, você abençoa a sua casa e abençoa também a sua descendência. A Bíblia diz que eles estavam cheios de temor, tinha muitas maravilhas
e sinais feitos pelos apóstolos. A igreja primitiva, ela experimentava muitas maravilhas e muitos sinais. Por quê? Porque era uma igreja que estava agora caminhando em unidade no relacionamento, na oração, na comunhão, no partir do pão. Eles estavam crendo, eles estavam vivendo de uma forma intensa na presença de Deus. Então entenda algo: a comunhão, a oração e o ensino da palavra vai nos permitir viver de fato com o temor de Deus, experimentar sinais e maravilhas, vai nos permitir ter tudo em comum. Verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe, queridos, o que de fato é ter tudo em comum? Não é viver todo mundo engessado como um robozinho fazendo a mesma coisa, mas é quando aquilo que é importante para você também se torna importante para mim. Quando a nossa lista de prioridade, de importância se torna a mesma coisa. Obviamente, a gente tem trabalhos diferentes, faz coisas durante o dia diferentes. Só que as nossas forças serão colocadas no mesmo lugar. Então nós teremos tudo em comum. O teu grau de importância é o meu grau de importância. Aquilo que é importante para você também se torna importante para mim. Por quê? Porque o que nós temos em comum veio a partir do Senhor. Então a verdadeira igreja, como a igreja primitiva, ela precisa ter tudo em comum. Quando que uma igreja ela para de se desenvolver e crescer em Deus? Quando o que é importante para você não é para mim, porque isso não é um sinal da verdadeira igreja primitiva. Da verdadeira igreja que deixou um belo exemplo para nós lá atrás. Então nós precisamos, como igreja, de fato, ter tudo em comum. Aquilo que é importante para você é para mim, aquilo que você faz eu também começo a fazer. No sentido de que você vai se mover diante daquilo que é importante e eu também vou. As coisas do Senhor são importantes para você, também são para mim. Então a gente começa a trabalhar como igreja em unidade. Próximo tópico, versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vendendo as suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, uma igreja que vive sobre o ensino bíblico, a comunhão, o partir do pão e a oração, ela vai experimentar da provisão. A provisão para os necessitados e o desprendimento para aqueles que abençoam. Essa é a essência da verdadeira igreja. Aonde tem provisão para aqueles que precisam dentro da igreja, mas tem desprendimento diante daqueles que abençoam. Essa é a verdadeira igreja. E era exatamente isso que a igreja primitiva estava experimentando. Não havia ninguém que passava necessidade sem que fosse ajudado, e quem tinha condições de abençoar se desprendia para poder abençoar. Então esse é um dos grandes benefícios de uma igreja que vive a essência da palavra, a essência da comunhão e a essência da oração. Olha comigo o versículo 46 e 47. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Até aí o comecinho do 47. Se você for ver, queridos, aquilo que está falando no verso 43 é praticamente uma repetição do versículo 42. Por quê? Porque eles se alicerçaram na comunhão, no partir do pão e na oração, e eles continuaram a viver esse estilo de vida. E algo aqui que me chama muita atenção é que eles se reuniam, fala de comunhão, partiam pão, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração é a gente ter o discernimento do que é ser sincero e o que é ser verdadeiro. Tem pessoas que são verdadeiras, mas não são sinceras. E eu vou explicar para você um pouco dessa confusão, mas é verdade. Tem pessoas que são verdadeiras, mas não são sinceras. O que é ser alguém verdadeiro?
alguém verdadeiro é alguém que fala com exatidão os fatos que acontecem. É quando você pergunta para alguém e diz, é verdade que aconteceu tal coisa? É verdade que você fez tal coisa? Essa pessoa ela chega e diz para você e diz, de fato eu fiz. Mas enquanto o ser verdadeiro fala sobre os fatos, o ser sincero fala sobre o coração. E o nível de transparência que Deus deseja que a gente possa chegar como a igreja primitiva, que tinha alegria e sinceridade de coração, é um nível não só de falar a verdade, mas de falar com sinceridade. E eu creio que é um nível mais profundo de transparência para nós chegarmos. É quando eu vou conversar com o Juliano e ele me pergunta algo e eu digo, de fato isso aconteceu, mas eu queria falar algo para você, querido. O meu coração nesses dias tem lutado muito. Eu tenho tido um sentimento ruim sobre você. Parece que eu estou com raiva, tenho tido pensamentos errados que não agradam o Senhor. Me perdoe, eu desejei o mal a você. Eu não só fui verdadeiro, eu fui sincero. E eu creio que uma das maiores dificuldades da igreja não é ser verdadeiro, irmãos, é ser sincero. Sabe por quê? Porque sobre fatos, isso está exposto aos olhos de todos, mas a sinceridade está exposta só aos olhos do teu coração. Então você só vai permitir que a pessoa saiba dos fatos do seu coração através de uma decisão de ser transparente. E por isso às vezes a gente pensa, mas como assim? Tem tanta verdade, mas parece que a unidade ainda não está tão fechada. Por quê? Porque falta permitir que o outro saiba aquilo que os olhos do meu coração estão vendo. Porque os fatos todo mundo vê, mas aquilo que passa no coração, só o coração consegue saber. E a minha pergunta para você é, o que passa no seu coração, talvez, que você não permite que ninguém saiba? Irmãos, se a gente discernisse espiritualmente a importância e o destravar espiritual disso. Sabe, às vezes a gente conta fatos, mas de repente a gente tem algo contra alguém, de repente dentro de nós a gente não gosta de alguém, a gente gostaria de falar umas verdades, a gente deseja o mal, como é importante. Ah, mas eu vou falar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Por quê? Você vai falar para ofender ou para mudar? Se for para mudar, ela vai ver o teu coração, quem sabe ela vai até te ajudar. Então, mais do que ser verdadeiro, seja sincero. Não fale só de fatos, fale do seu coração. Agora, obviamente, eu vou ser sincero, agora eles vão ter que me ouvir. Não, isso é ser carnal, isso não é ser sincero. Ser sincero é ter disposição para mudar e expor o seu coração para que Deus possa curar você. Ser carnal é usar de uma falsa sinceridade para ferir os outros. Isso é carnalidade. Então, decida ser alguém sincero, de abrir o coração para não ficar com isso dentro de você. Então, alguém que fala a verdade, ela fala de fatos. Alguém que vive sinceridade, ela fala dos sentimentos. Alguém que fala a verdade, ela fala de exatidão. Alguém que fala de sinceridade, ela fala de honestidade do meu ser. O verdadeiro, ele fala da genuinidade dos fatos. O sincero, ele fala da honestidade do seu próprio ser. Ser sincero tem muito a ver com ser honesto. Ser verdadeiro é algo que todos enxergam. Ser sincero é algo que eu enxergo, mas eu permito também que a outra pessoa comece a enxergar. Quando a gente viver esse nível, irmãos, com certeza a gente vai começar a crescer muito mais em Deus. Sabe qual a dificuldade? É quando a gente tem de modo geral, a gente tem uma grande dificuldade de achar que se a gente não mente mais, está tudo beleza. Eu não minto mais, está tudo certo. Mas e o seu coração? Você não mente, mas guarda muita coisa, e isso acaba prejudicando. Então a igreja primitiva, ela aprendeu a viver um outro nível de alegria e um nível de sinceridade. É um nível mais profundo da verdade. Não só contar fatos, eu quero contar o meu coração para ti. Já pensou? Você sentar no discipulado e aí, tem algum pecado para me confessar? Cara, eu quero contar hoje sobre o meu coração para ti, eu não quero contar do que eu fiz, eu quero contar do que eu sou. É um nível mais profundo. Sabe quando você chega para conversar e você diz para aquela pessoa o que você tem? Daí agora você muda a pergunta, você diz o que você é. O que você tem é o que eu fiz, é o que eu estou carregando. O que eu sou é o que está dentro de mim. Então nós vivemos esse nível profundo, de partir de um nível de verdade para uma sinceridade, de abrir o coração. Não para ser carnal, não para ofender, mas para mudar,
para selar a unidade. Deus ama se apresentar na unidade. Por que a igreja primitiva cresceu? Porque eles tinham tudo em comum, porque eles estavam em unidade. Eles estavam crescendo juntos. Então, a igreja que tem comunhão, que experimenta do partir do pão, do ensino da palavra, da oração, é uma igreja que tem temor, é uma igreja que tem sinais e maravilhas, tem tudo em comum e tem alegria e sinceridade de coração. Quantos têm disposição para, além de ser verdadeiros, serem sinceros? Sinceramente. Amém, irmãos? É melhor você se expor com transparência para a transformação do que você ficar fechado e acabar com o tempo sendo deformado, em vez de ser transformado. É muito melhor. É muito melhor a dor da mudança do que a dor de nunca mudar. Porque a dor da mudança tem prazo de validade, a dor de nunca mudar é constante e não termina. Vale muito mais a pena. Porque a gente acaba carregando aquilo, irmãos, e não tem prazo para acabar. Pelo menos você vai passar pela dor da transformação, pela dor de uma nova etapa, mas uma hora ela vai acabar, porque você está consertando. Enquanto a gente não entra para um caminho de conserto, é como se a gente enjaulasse a dor e dissesse para ela, tu não vai sair daqui, eu estou contigo e não abro mão. É nós. Então decida realmente ser transparente. Coisas que nos travam são muitas vezes coisas lá no nosso interior, que ninguém sabe, mas que muitas vezes estão nos impedindo espiritualmente. E a última coisa que aconteceu com a igreja primitiva, deixa eu abrir aqui que eu tirei, verso 47, a parte B, diz assim, verso 47, que eles louvavam a Deus tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? O Senhor. Resumindo, uma igreja que se desenvolve dentro de todos esses detalhes aí, é uma igreja que cresce, é uma igreja que se desenvolve, é uma igreja que avança. Por quê? Porque é uma igreja que decidiu viver coisas profundas em Deus. Então o crescimento não sou eu que dou, o crescimento vem do Senhor. O que eu posso fazer é cooperar para que de fato as coisas de Deus possam acontecer. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 3. Versículos 5, 6 e 7. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha só o que estava acontecendo aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo fala para essa igreja, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês. Eu queria dar um alimento mais pancada para vocês, mas eu não pude fazer isso, porque vocês são carnais, eu tive que dar leitinho para vocês. Eu queria dar algo sólido, eu queria dar algo melhor, mas não dá. Porque vocês estão aí em discussões dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou do Luiz Hermínio, eu sou do Luciano Subirá, eu sou do Paul Washer, eu sou do Spurgeon. E eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas eu não pude, vocês são carnais. Vocês estão exaltando a homem, sendo que homem nenhum é alguma coisa, quem é alguma coisa é Deus. E Paulo, mesmo sendo tão usado por Deus, ele fez questão de deixar muito claro, acaso Apolo, Paulo são alguma coisa? Se não unicamente Deus, que é aquele que dá o crescimento. Então nós vivemos os dias de hoje com pessoas que estão, muitas vezes sem perceber, exaltando demais a homens. Sendo que na verdade não são nada, porque Deus é o nosso tudo.
E às vezes a gente pergunta por que Paulo foi tão usado, porque mesmo ele sendo muito usado, ele achava que ele era nada. O problema é quando Deus te usa muito e você começa a se achar bom. Começou a cair espiritualmente. Pessoas que crescem são pessoas que quanto mais Deus usa, mais elas se sentem incapazes. Quanto mais Deus usa, pior ela se sente. Meu Deus, eu não acredito que Deus está fazendo isso. Está me usando, olha bem. Isso são pessoas que se desenvolvem. E você vai ver o apóstolo Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores. Ele dizia, olha, não hajam por partidarismo, considerem os outros superiores a si mesmo. E muitas vezes o que se tem é partidarismo, no meio de um contexto geral, pessoas se sentindo superiores umas às outras, sendo que esse não é o sentimento que deveria haver dentro do coração de um cristão. E olha só o que ele fala. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuía a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Vocês são carnais, vocês estão achando que Apolo somos bons. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Entendam, nem eu e nem Apolo nós somos alguma coisa, nós não somos nada. É Deus, porque é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que manifesta o sobrenatural. Então nós precisamos entrar na dimensão da espiritualidade, de ter um coração que enxerga Deus através das pessoas que são referência. E não enxergar Deus nas pessoas que nós queremos que sejam referência. Nós, queridos, precisamos ter um coração de aprendiz. Nós já falamos sobre isso. Ter um coração que não escolhe com quem quer crescer. Sabe o que limita o nosso crescimento? É porque a gente dá aquela olhada assim. A gente fica na unção do drone, né? A gente só olha de cima. A gente dá aquela bicada assim. Lá é homem de Deus. O Moacir é homem de Deus. O irmão Marcelo é homem de Deus. O pastor Vini é homem de Deus. E o drone tá ali, né? Só filmando. Esses aí eu vou escutar para crescer. Mas aquele que a gente julga na nossa mente, esse aqui não pode me ensinar nada. Os nossos ouvidos já automaticamente se tapam. Só ouvem o som, o eco das suas vozes, mas não entra para dentro. E isso é que limita o nosso crescimento, é quando a gente começa a escolher com quem a gente cresce. Não escolha com quem você quer crescer, simplesmente. Não escolha com quem você quer aprender. Simplesmente decida aprender com todos. Tem pessoas e todas as pessoas têm algo para passar para você e para te ensinar. Decida ser um verdadeiro aprendiz. Não selecione a dedo. Você não está aqui para selecionar, você está aqui para aprender. E para que ainda que Deus te use demais, você vai dizer assim, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior. Porque é dessa forma que Deus quer usar você. Quanto pior você se considera, mais Ele te usa. Eu não estou dizendo para você chegar em casa e dizer, eu sou um lixo, eu não presto. Não estou dizendo para você se amaldiçoar, não é isso que eu estou falando. Mas é para você ter consciência de quem você era sem Deus. E não perder essa consciência. Porque parece que o tempo passa, Deus nos transforma e o que a gente é mérito nosso. É mérito de Deus, é o poder dele. Se não fosse Deus, querido, você ainda estava lá, chacoalhando o esqueleto no bailão. Estava lá no JJ ainda. Quem sabe você era mais um que estaria escutando Wesley Safadão. Ninguém escuta, né? Se não fosse Deus, quantos aqui será que estariam escutando a Anitta? A gente brinca, irmãos, mas é verdade. Tem uns funkeirinhos aí que dá pra ver na testa, irmãos. É só graça. Tem gente se manifestando. Tem gente se manifestando. É só a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. Não é mérito nosso. É graça. É favor. É misericórdia. Não se ache melhor do que ninguém. Cresça em Deus. Uma igreja que busca o ensinamento da palavra, a oração e a comunhão. É uma igreja que cresce. É uma igreja que se desenvolve. Além de ser verdadeiro, seja sincero. Os maiores conflitos de um casamento é porque tem muita verdade e pouca sinceridade. Porque a gente conta o que aconteceu. Por que você fez aquilo?
e não como está o teu coração. Como está o teu coração diante daquilo que foi feito? Isso é ser sincero. Esposas, sejam sinceras com os seus maridos, não fale só a verdade. Haja com sinceridade. Não diga para ele assim, olha, aquilo que você fez acho que não foi legal. Conte para ele o que gerou no teu coração com aquilo que ele fez. Seja mais profunda. Ai, mas o que ele vai pensar? Ele vai pensar o que é. Se foi ele que gerou, ele que aguenta agora também. Entende? É um nível de transparência mais profundo. Quantas vezes, irmãos, a gente teve conversas onde o marido, a esposa fala alguma coisa e o outro salta do lado e diz, mas eu nem sabia. Por quê? Porque entrou num nível de verdade, mas não entrou num nível de sinceridade. Antes de buscar ajuda de fora, seja sincera aí dentro. Não exija mudança de quem você nem deu a oportunidade para mudar. Ser sincero é dar a oportunidade para o outro mudar. É quando você fala e permite que a pessoa saiba o que não agradou, para que haja de fato mudança. A igreja primitiva tinha muitas qualidades e por isso eles cresceram. E com coisas ocultas no nosso coração, realmente a gente tem dificuldade de selar a unidade e experimentar o sobrenatural de Deus. Mas o desejo de Deus é usar eu e você. E eu reconheço, irmãos, que tem muitas qualidades aqui que nós já temos, mas vamos avançar. E eu creio que Deus está preparando um novo tempo para mim e para você como igreja. Não seja só verdadeiro no discipulado, seja sincero. Haja com sinceridade. Amém? Queridos, eu estou com os avisos aqui. Não vai passar lá, mas eu vou falar. Dia 4 tem culto jovem. Isso aí. 13/4 tem mulheres maravilhosas. Não, tem que melhorar. Vocês foram só mulheres mara, faltou maravilhosas ainda. 13/4 tem mulheres maravilhosas. Agora melhorou. Agora vocês foram maravilha. Faltou um pouquinho ainda, mas tudo bem. Já foram aprovadas. Dia 11 tem culto de homens. É isso aí. Eu também venho. Dia 12 tem culto especial do Dia das Mães. Mas fiquei apavorado. Achei que eu tinha dito ter o culto das vós, mas é das mães. Tô brincando. Vou falar de novo. Dia 12 tem culto especial pro Dia das Mães. Agora sim, agora fiquei firmeza, né? Dia 19 tem galeto na chácara. Os que não deram U aí, irmãos, por favor, vamos lá no galetinho, né? Vai ser bênção de Deus. 24, 25 e 26 tem Peniel masculino. Que é? Queridos, queria avisar a todos que as inscrições para o Peniel estão abertas, né? Dia 19 encerram as inscrições, divulgue na sua célula, motive os homens, né? Esposa, mande o seu marido para lá. Sabe aquele dia que você não aguenta mais ele? Pois é, uma boa oportunidade para ele mudar. Diga para ele assim, vai meu bem, vai te fazer bem. Seja verdadeira, vai voltar um novo homem, bem melhor. Querido, só que assim, as inscrições encerram dia 19, não é dia 20. Portanto, se organize, porque a gente não vai abrir exceções. Dia 21 tem por favor, preste atenção em mim. Dia 21 tem pré-encontro aqui na igreja. Amém? Motive bem a sua célula. O encontro, irmãos, vai ser R$140 por pessoa. Tá? A gente, que nem diz o missionário Kleider, não tá barato. Mas é brincadeira, irmão. 140 assim, ó, é o mínimo que a gente conseguiu fazer. Realmente as despesas são altas, né? Tem a diária, tem o ônibus e tem a alimentação lá. É um valor assim, ó, bem apertado. Então, e se bem que é um investimento na sua vida também,
faça aí uma economia, mas participe do PNL. Vai ser bênção demais, tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus e aleluia. Tem algum marido apaixonado aí? Seja sincero com a sua esposa. Esposa, seja sincera com o marido. Amém? Eu queria chamar a Débora e a Maria Alice aqui. Maria Alice, onde estão? Maria Alice não veio? Tá trabalhando? Amém? Bom, gente, a gente queria estar orando junto com a Débora e com a Maria Alice, pena que ela não veio, mas ela vai estar indo para Jocum. Vocês estão no Ru, o meu Ru é bala. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial de Deus, para ela realmente aprender mais de Deus, fazer parte desse curso. É quinta-feira, né? Na quinta-feira, então, ela vai. Eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado de Deus na vida dela. Eu queria que nós, como igreja, estivéssemos abençoando ela. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Não? Não quer, irmã? Não quer? Faz parte. Estenda sua mão para cá, vamos orar com ela. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida da Débora, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe ela grandemente. Nós, como igreja, abençoamos a vida dela para esse tempo lá na Jocum, Senhor. Que ela possa crescer, que ela possa receber muito da tua parte, Senhor. Que no interior dela, talvez coisas que por um tempo, Senhor, morreram, que possam ser ativadas no Senhor, que ela possa realmente ter um grande discernimento espiritual do seu propósito, daquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para a vida dela, Senhor. Que sejam dias de avivamento na vida dela, aonde o Senhor possa construir algo eterno dentro dela, Pai, e que o seu nome seja glorificado, Pai. E que os princípios que nós vivemos como igreja aqui também, que ela possa passar para aquelas pessoas que ela for conhecer lá na Jocum, Senhor, que realmente elas possam receber da vida de Deus que está sobre a vida dela. Nós a abençoamos e declaramos o melhor do Senhor sobre ela. Guarda ela na viagem, guarda ela na ida, na volta, durante esse tempo lá, Senhor, e que grandes coisas possam acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar só mais uma vez para encerrar? Pode ser? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo seu amor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros, sinceros, a desfrutar do ensino da palavra, da comunhão, do partir do pão e da oração, mas de uma forma genuína, Senhor, para que o temor de Deus venha sobre nós, para que de fato, Senhor, a gente como igreja possa ter tudo em comum, experimentar sinais e maravilhas, para que o Senhor possa acrescentar cada dia mais pessoas para serem salvas no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada irmão que veio a este lugar e dê uma semana maravilhosa na tua presença, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Um forte aplauso para aquele que é digno. Amém? Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor Jesus.